Mas Lu, como eu faço para escolher o meu deck de tarô? Pois é, essa é a pergunta que muitos vêm me fazendo. Eu resolvi trazer um conteúdo especial explicando como fazer, quais as diferenças, que caminho seguir para chegar nesse melhor tarô. Então, se você ficou curioso, ficou curiosa, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você não vai mais ter dúvida nenhuma sobre esse assunto. Oiê, aqui é a Lu Saltou e eu tô falando diretamente do Caldeirão dos Oráculos pra você que tá aí nessa dúvida cruel, né? Nossa, Lu, como que eu escolho o melhor deck de tarô pra mim? Tem muita gente que tá querendo adentrar nesse universo lindo, conhecer mais profundamente essa ferramenta, mas existem uma infinidade de tarôs, de baralhos por aí e isso gera muitas dúvidas. Então, resolvi criar esse conteúdo aqui para que vocês consigam entender a diferença entre vários tipos de baralho que a gente encontra por aí, entender qual é a estrutura básica que você precisa bater o olho e saber se realmente aquele é um bom deck para você começar ou não. Então, antes de mais nada, porque esse é um assunto que vocês vão ver que dá pano para manga, eu quero trazer uma explicação básica aí do que é um tarô, tá? Então, a primeira coisa que é importante vocês entenderem, tá? É que o tarô, ele é uma estrutura de 78 cartas, tá? Então, para ser um tarô, precisa ter 78 cartas que você divide em dois blocos de carta, os arcanos maiores e os arcanos menores, tá? Então, para ser tarô, precisa ter 78 cartas. Bom, para entender melhor isso, um dos aspectos mais importantes, se não o mais importante, é que nesse baralho a gente tem ali os arcanos maiores, tá? E quais são os arcanos maiores? São os arquétipos do tarô que vão ali do louco, que é o arcano número 0, até o mundo, que é o arcano número 21. Então, todo tarô, ele vai ter aí esses 22 arquétipos chamados de arcanos maiores. Então, sempre vai ter que ter o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante e assim por diante, até chegar na carta do mundo, tá certo? Ah, Lu, pode ser um tarô se tiver só esses 22 arcanos maiores? Bom, o que faz um tarô ser um tarô são especificamente estas cartas, tá? Então, é possível sim que você encontre baralhos de tarô só com os arcanos maiores. Lu, posso estudar por ele? E pode, tá? Mesmo porque no aprendizado dessas cartas é muito importante que a gente entenda primeiro esse universo dos arcanos maiores. Por que isso? Quando a gente pensa na palavra arcanos, e eu já falei isso em outros vídeos aqui dessa playlist para vocês, a gente está falando de mistérios, de segredos, então a gente está falando aí dos grandes mistérios, né? Não é à toa que se chama arcanos maiores. Então, são sim as cartas mais importantes do tarô. Elas vão falar sobre momentos de vida que todo ser humano vive e que a gente pode repetir em vários momentos da nossa vida. Tá certo? Então, todo mundo vai passar por essas cartas. É como se cada um desses arquétipos representasse uma fatia de vida. Momentos que todo mundo, em uma fase ou outra da vida, vai passar. Tá certo? Por isso elas são tão profundas. Tá? O que é importante a gente entender? Elas carregam símbolos universais, não pertencem a nenhuma religião, tá? E por isso elas falam tão profundamente ao coração das pessoas em qualquer lugar do mundo que vocês estejam, tá certo? Então, para ser tarô, tem que ter os 22 arcanos maiores. Para ser um tarô completo, você precisa ter aí os 22 arcanos maiores mais 56 cartas dos arcanos menores. Sabe, gente, aquele baralho tradicional que as pessoas jogam truco, tranca, buraco, enfim, uma infinidade de jogos que tem por aí? Então, vamos dizer que os arcanos menores são essas cartas, tá? Então, nós temos aí as cartas numeradas, que vão do Ás ao 10, mais
4 cartas da corte para cada um dos naipes. Então, os arcanos menores são divididos em 4 naipes, assim como o baralho tradicional. Então, você vai ter lá copas, espadas, paus e ouros. Tá certo, gente? Então, entendido isso, vocês vão ver que para ser um baralho de tarô completo, a gente precisa ter primeiro a divisão, né, as duas divisões, arcanos maiores, que são os 22 arcanos, aqueles arquétipos que vão se dividir, não importa de onde esse tarô seja, e mais 56 arcanos menores, que são as cartas, né, dos 4 naipes, mais os arcanos da corte. Então, isso é um tarô completo, tá bom? Então, você tanto pode comprar, adquirir um tarô só de arcanos maiores, como um tarô completo. Ai, Lu, eu perdi uma carta dos meus arcanos maiores, eu posso ainda usar esse tarô? E aí eu vou falar para você, se a carta que você perdeu é dos arcanos maiores, esquece esse tarô. Joga fora, providencia outro, porque são as cartas mais importantes. Se fosse uma carta dos arcanos menores, não que não tenha importância, tá, gente? Mas a gente pode trabalhar só com os arcanos maiores. Então você poderia eliminar esses menores e fazer uso só dos arcanos maiores, tá? A gente tem muitas tiragens por aí que a gente pode fazer só com esses grandes arquétipos e que trazem muita profundidade para uma leitura. Então, gente, entendido isso, a gente vai trazer alguns pontos importantes. Então, se eu quero aprender tarô, eu preciso ter um tarô, tá? Seja só arcanos maiores ou seja um tarô completo. Todos deveriam fazer o mesmo caminho, começar o aprendizado pelos arcanos maiores, tá? E com o passar do tempo, quando você já domina isso, se você quer inserir também o estudo dos menores, aí você pode fazer isso, tá bom? Então, o caminho é sempre iniciar pelos arcanos maiores. Bom, gente, criei um roteirinho aqui para eu não esquecer de falar nada para vocês. Bom, vamos lá. Existe uma estrutura muito importante que precisa ser respeitada para que a gente faça aí uma boa escolha. Eu vou pegar aqui uma carta para eu poder explicar para vocês o que é isso. Estou pegando aqui um tarô. Depois eu vou falar para vocês sobre os tipos de tarô. Mas o que eu quero que vocês observem, tá? Aqui nessa carta, vocês vão observar que a gente tem a figura. Então, temos uma imagem, né? Estamos falando de uma ferramenta que trabalha totalmente com a imagem. Então, a figura, ela é muito importante, certo? Ali ela vai carregar os seus símbolos, as suas cores, vão falar muito sobre as energias e, enfim, mais coisas que a gente vai falar aí ao longo do nosso vídeo. Além da imagem, o que nós temos aqui? Nós temos um número. Tá? Então, o número também é muito importante, né? A gente tem que pensar que o tarô ele é um estudo de várias coisas que em conjunto vão trazer as suas mensagens. E a numerologia é algo também pensado. Então, os números não estão aqui à toa ou por acaso. Existe uma jornada, tá? Então, não é à toa que a carta do louco inicia no número 0 e a carta do mundo é o número 21. Então, os números, eles são importantes sim, eles não estão ali só para enfeitar a sua carta, tá bom? Eles têm uma importância muito grande. Então, já vimos que temos a figura e temos o número. Outro aspecto importante é que tenha o nome. Então, quando você vai buscar um deck de tarô para você, é muito importante que tenha esses 3 elementos na sua carta. Isso vai ajudar você na assimilação desse conteúdo, tá? Então, Lu, mas eu encontrei um tarô lindo e ele não tem um número, ou ele não tem um nome, né? Ou, ai meu Deus, encontrei um que só tem a imagem, posso pegar? E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas fixa isso, se você tiver papel e caneta aí, anota. É importante que tenha a figura, o número e o nome. Tá? Então, isso vai te ajudar a tornar esse processo de aprendizado muito mais simples, tá certo? Vamos falar aqui agora sobre que caminho seguir, né? Muitas pessoas falam assim, você tem que ter
tal tarô, só pode se for esse, só pode se for aquele. E a gente costuma trazer uma recomendação, que é o quê? Que você inicie os seus estudos com um dos tarôs clássicos. E, Lu, mas que tarôs clássicos são esses? Não é tudo igual? Você não falou que todos têm que ter os mesmos arquétipos? E sim. Mas vamos lá, vamos entender quais são os tarôs clássicos. O primeiro e aquele que realmente trouxe a conhecimento do mundo o que era o tarô é o famoso tarô de Marsella, que é esse tarozinho aqui. Ele é um tarô mais antigo, ele foi criado ali em meados do século XV, mais ou menos, e ele fazia parte ali de algo ainda muito misterioso, muito escondido. Então essa ferramenta, ela contém ali todos os arquétipos, né? Então vocês vão ver aqui o louco, o mago, olha só, a papisa, que é a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador e assim por diante. Então a gente vai ter ali o nosso grupo, né, das cartas dos arcanos maiores, contendo 22 cartas, e os arcanos menores também. Então esse aqui, gente, é um tarô muito clássico, né? Existem tarólogos que entendem que você só é um bom tarólogo se você aprender a leitura por esse aqui, tá? Mas sem terrorismos, a gente não precisa aprender exatamente por esse. Esse aqui, ele é o pai dos outros. Então, ele trouxe realmente a público o que era um tarô e com o passar do tempo, outros foram surgindo a partir daí, tá certo? Então, esse é o mais clássico que geralmente as pessoas podem escolher para o seu aprendizado. Bom, vamos lá. Quando a gente chega lá em 1909, dezembro de 1909, existe o surgimento de um novo tarô, um tarô mais moderno, que é o tarô de Rider-Waite. Então vamos lá. Esse tarô, ele foi feito ali em dezembro de 1909, porém as pessoas consideram 1910, tá bom? Mas ele vai conter os mesmos arquétipos, tá? Porém ele traz uma nova roupagem, ele traz figuras, né? Com que a gente consiga ter uma maior identificação. Se vocês forem comparar um com o outro, quer ver? Vamos pegar aqui o louco, né? Que vocês viram aqui. E agora vocês vão ver aqui no tarô de Rider-Waite. A ideia da figura carrega a mesma simbologia. Então temos um jovem, certo? Que está carregando uma trouxinha de roupa, né? O que significa muito leveza. Você vai ter um ambiente externo, né? Eles estão vivendo uma nova aventura num lugar novo, né? Então eles estão se arriscando. Nos dois você tem um cachorrinho ali, que pode estar ali se divertindo, como pode estar alertando ele de algum perigo. Então percebe? É a mesma carta, mas nessa aqui, que é o de Rider-Waite, você vai ter uma modernização dessa imagem, tá? Vocês podem observar que no tarô de Marsella, as cartas elas vão repetir um padrão de cores, tá? Então ele trabalha com as cores primárias. Então, nesse caso, as cores, elas não vão fazer tanta diferença na sua interpretação, ok? Agora, quando Pamela resolve ilustrar esse novo baralho, que é o baralho de Rider-Waite, ela traz também a força das cores nas suas figuras, nas suas imagens, né? Então, vocês podem observar aqui, a gente tem a predominância de um amarelo nesse céu, né? Geralmente a gente sabe que o céu não é amarelo, né? Mas qual que é a função dessa cor? O amarelo ele indica uma energia vibrante, alegre. Então essa cor está aqui não é à toa. Percebe que no tarô de Marsella a gente não vai ter essa informação, tá bom? Então o que que acontece? Quando Pamela foi colocar a sua arte aqui nessas cartas, ela quis trazer elementos das cores também para valorizar, potencializar as energias dessas simbologias, tá? Então
o tarô de Rider-Waite, ele traz uma modernização, né? Mesmo porque se vocês forem comparar esse louco, percebe que aqui no de Marsella, ele lembra ali um bobo da corte. Aqui a gente já traz um rapazinho jovem, mas que poderia passar por um jovem, né, de um tempo um pouco mais distante, né? Porque de 1909 para cá faz bastante tempo, mas é mais moderno do que esse aqui. Ou seja, a nossa visão de mundo em relação às pessoas era muito diferente também, certo? Então isso vai entrar na diferença desses dois baralhos. O que o Rider-Waite tem, além do fato da gente ter essa possibilidade de interpretar também as cores colocadas nas cartas? Quando a gente chega nos arcanos menores, a gente vai ter uma mudança muito importante que, na verdade, para a gente só vai importar quando você chegar ali no aprendizado dos arcanos menores. Ai, que diferença, Lu! Bom, os arcanos menores do tarô de Marsella, eles vêm num formato vetorial. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar aqui os maiores. Olha só. Vocês vão perceber que ele vai trabalhar com a simbologia representante de cada naipe. Então, vamos lá. O naipe de copas, então aqui temos o ás de copas, e quando a gente vai seguir adiante, né, na contagem, 2, 3, 4, 5, vocês vão perceber que a carta ela carrega o símbolo do naipe na quantidade pedida na carta. Então, 2 de copas você vai ter 2 taças. O 3 de copas você vai ter 3 taças. O 4 de copas, 4 taças e assim por diante. Por isso que a gente fala que aprender pelo tarô de Marsella era um pouco mais complexo. Por quê? Você precisava nessas cartas entender exatamente qual era o significado que cada uma delas trazia para poder fazer a sua leitura. Concorda que eu não vou conseguir só bater o olho nesse 3 de copas e entender que é uma carta de comemoração se eu não souber esse significado. Só de eu olhar para essas taças aqui, eu não vou ter essa noção. Eu vou saber que tem 3 taças aqui, mas você precisava aprender na profundidade o significado de cada uma delas. E, diferente dos arcanos maiores, que tem figuras, no tarô de Marsella, os arcanos menores não tem. É sempre essas imagens vetoriais. Então, ó, copas, certo? As cartas da corte. Aqui a gente vem com espadas, certo? Ó, percebe? É complexo porque você precisa entender já, você precisa saber previamente o significado, tá? As cartas da corte você tem uma ideia, tá? Do que elas vão carregar. Paus. Então, nada tá explícito aqui. E por quê, gente? Porque quando surgiu o tarô nessa época, era algo que as pessoas tinham muito medo, porque se ia revelar os mistérios, a coisa não podia estar tão explícita, tão clara, né? Então, quando acontece de surgir o tarô de Rider-Waite, a Pamela tem a ideia maravilhosa de, ao invés de usar essa simbologia tradicional, vetorial do tarô de Marsella, ela resolve trazer vida às imagens dos arcanos menores também. Então vamos lá, vou separar aqui para vocês poderem ter esse comparativo, tá? Então vamos tirar aqui os arcanos maiores. Observa só a diferença, né? Deixa eu separar aqui. Olha só, a gente tem no ás de copas uma figura de uma mão segurando o elemento, né, equivalente ao naipe, então copas, e a gente tem aqui as águas. Percebe como o foco aqui não está só na taça, né? Existe um porquê. O fato dela surgir do nada, né, em meio a uma nuvem, com uma mão ofertando, indica o quê? Todos os ases trazem uma energia do novo. Um novo caminho, uma nova ideia, uma nova oportunidade, um novo amor, tudo depende da pergunta, tá? Copas é o naipe que se associa ao elemento água e vai falar das nossas emoções. Lembra que eu falei para vocês do 3 de copas aqui no tarô de Marsella, que a gente tem as 3 taças? Vamos ver aqui no de Rider-Waite, olha só. Temos aqui a mesma imagem do 3 de copas.
Aqui você tem as 3 taças, que você, se você não souber o significado, você vai olhar para elas e vai falar, 3 taças, ok. Mas aqui a gente tem uma cena acontecendo. Você tem 3 pessoas levantando um brinde. Ou seja, fica muito mais fácil eu entender olhando nessa imagem, que é uma carta de comemorações, do que olhando nessa imagem vetorial. Concorda? Então, bom, isso vai acontecer com todas as cartas dos arcanos menores. Então, a gente tem aqui o Ás, a gente tem o 2, que é uma carta que vai falar de parcerias, vai falar às vezes de novos amores, porque a gente tem uma figura contando a história, né? O 3 de copas, que a gente acabou de ver. Olha só esse 4 de copas. O que essa carta transmite para vocês? Bom, a gente vê nitidamente que tem uma pessoa chateada, né, incomodada com alguma situação, uma pessoa que está com o foco dela só naquilo que não é do jeito que ela quer, né? Em compensação, a vida tá aqui, ó, oferecendo uma outra oportunidade, mas ele não tá olhando. Então, o que a Pamela fez com o tarô foi, além de trazer uma modernização nas imagens ali dos arcanos maiores, ela trouxe também essa vida para os arcanos menores, trazendo cenas que são claras aos olhos. A gente consegue ler aquela imagem e entender qual energia que ela está transmitindo. Olha só, o 7 de copas, que é uma carta que fala de opções, de escolhas. O 8 de copas, que mostra uma pessoa, sabe, dando as costas para algo que te traz mágoa, seguindo a sua vida. E assim sucessivamente com todos os naipes, né? Antes de mudar o naipe, as cartas da corte, Quino de Marsella tinha ali personagens. Aqui ela traz também, né, a energia da modernização nessa imagem, trazendo realmente qual energia essa carta carrega, tá? Dependendo de cada um dos naipes. Quando a gente chega nos outros naipes, olha só, espadas, tá vendo? De novo a mãozinha chegando no meio de uma nuvem. Então é um novo caminho que está se abrindo, né? Mas espadas, diferente de copas, ele não é um naipe que vai falar dos sentimentos. Espadas, a gente associa ao elemento ar, que é o quê? É o nosso plano mental, é a nossa racionalidade, tá certo? Então todo naipe de espadas, que é um naipe mais desafiador, ele vai carregar nas suas figuras imagens que mostrem do que ele está falando. Olha só, por exemplo, esse 2 de espadas. O que é o 2 de espadas, gente? Olha só, você tem uma moça que está aqui, sentada de costas para o mar, de costas para o céu. Em que momento? À noite. Gente, não é à toa que o céu e o mar, ele vem sempre com essa... Sempre não, né? Mas na maioria das vezes com essa representação muito forte do azul. O azul, ele traz profundidade, né? São duas coisas, né? Tanto o céu quanto o mar, os oceanos, que não foram e jamais vão ser exploradas 100% pelo ser humano. Então a gente está falando de energia, de coisas muito profundas da nossa alma, né? Lembra que tem água, a gente está falando das nossas emoções. E o que está acontecendo com essa pessoa aqui? Ela está dando as costas para aquilo que tem mais profundo no ser dela, para as emoções que ela está sentindo ali dentro, né? Ao mesmo tempo, existe o que? Uma venda nos olhos dessa moça. Então, uma moça está falando da energia do nosso emocional, tá? Homens e mulheres no tarô também não significa necessariamente o gênero, tá? Cartas masculinas podem ser tiradas por homens e por mulheres, e cartas femininas também, por homens e por mulheres, tá? Mas geralmente o masculino vai trazer a praticidade, a racionalidade, o poder de ação, e enquanto o feminino vai trazer o lado mais introspectivo, o olhar para dentro, as nossas emoções, a nossa intuição, tá? Então aqui a gente tem uma figura feminina dando as costas para suas emoções. Por quê? Porque não tá tendo clareza do que sente. A lua também é símbolo do feminino, consequentemente da nossa intuição.
existe um medo. Olha a postura dela, ela tá numa postura defensiva. Então ela tá sem ter clareza do que tá acontecendo, tá morrendo de medo, não tá querendo olhar para o que ela tá sentindo, mas ao mesmo tempo ela tá se protegendo. Ela não sabe se alguém vai se aproximar dela. Então percebe que cada símbolo que contém numa carta, ele vai trazer uma história. Tá? E assim por diante. A gente vai ter ali um 3 de espadas, a gente vai ter, opa, perdi a carta aqui, um 4 de espadas, e assim a gente vai seguindo até o fim do naipe. Aí a gente chega nas cartas da corte, certo? E os outros naipes, então naipe de paus, que a gente associa ao elemento fogo, então a gente vai ter aqui cada carta com uma energia e uma paisagem diferente, né? E no último naipe, que é o naipe de ouros. Em alguns baralhos, ele vem com o nome de pentáculos, mas é a mesma coisa. Vocês vão perceber que, dependendo do baralho, existe uma diferença nessa nomenclatura também, tá? Então, agora que eu dei uma pequena aprofundada aí nas diferenças entre Marsella e entre Rider-Waite, é importante que vocês reflitam sobre aquilo que para vocês parece mais viável, tá? Então, o tarô de Marsella é o mais antigo, então ele vem de uma época muito mais distante, onde a realidade das pessoas era muito mais, vamos dizer, mais machista, né? Onde o patriarcado era muito mais forte. Então, alguns dos símbolos que esse baralho vai carregar carrega esse peso também do momento, tá? Já o de Rider-Waite, que foi realizado ali em dezembro de 1909, e as pessoas consideram ali 1910, ele traz uma modernização, tá, em relação ao de Marsella, e ele traz também essa clareza dos arcanos menores, facilitando o aprendizado e fazendo com que o tarô ficasse ainda mais forte em todo mundo. Então, o tarô de Rider-Waite, ele é o que se tornou mais popular ao longo dos anos. Antigamente, gente, não era que nem agora, que você entrava na internet, no YouTube, fazia uma busca sobre tarô e vem um monte de conteúdo a respeito. Antigamente, gente, era uma coisa meio secreta, era muito difícil você conseguir literatura que explicasse sobre o assunto. Aqui no Brasil mesmo, você tinha, sabe, às vezes livrarias famosas que iam ter, né, livros que muitas vezes não eram nem traduzidos. Então hoje vocês têm um prato cheio aí, tanto de material escrito, de literatura boa, que ensina sobre tarô, como vocês vão ter também muito conteúdo que nem esse meu aqui na internet também. Então basta querer e fazer esse movimento. Hoje a gente encontra uma gama imensa de tarôs por aí, tá certo? Bom, então nós falamos sobre a importância de usar um tarô clássico, sim, mas tem gente que fala assim, ai Lu, mas ai, tem tanto tarô lindo e eu não gosto muito desses aí, eu preciso pegar um desses. E vamos lá, o que eu vou dizer para você? Se você está querendo entrar nesse universo do tarô, é importante você entender que o tarô ele é uma ferramenta de autoconhecimento que vai falar através das suas imagens, tá certo? Mas existe uma coisa que é muito importante, que todo mundo tem, que é o quê? A nossa intuição. Então, intuição não é dom, tá? Intuição todo mundo tem. Qual que é a diferença? Algumas pessoas se conectam muito e acabam fortalecendo isso, e algumas não dão muita atenção. Então essa intuição ela acaba não ficando muito trabalhada. Então, quando você trabalha com tarô e você começa a se conectar com essa energia desses arquétipos, cada vez mais você vai perceber que a sua intuição ela vai se abrindo, ela vai ampliando, tá certo? Então, quando a gente faz uma leitura de tarô, não é só você decorar as palavras-chave. Não, você precisa entender a essência daquela carta. Por quê? A mesma carta que responde de uma forma positiva para uma pergunta, ela pode responder de uma forma negativa para outra. E é a mesma carta, tá? Não é à toa que elas são carregadas de muitos símbolos. Então a gente precisa aprender a interpretar essa carta em cima de cada questão,
certo? Então a pergunta bem feita vai trazer uma resposta mais clara e isso faz toda a diferença, tá certo? Então na hora de comprar o seu tarô, você precisa gostar desse tarô, porque você precisa se conectar com ele de alguma forma. Então talvez você ir buscar primeiro um tarô de Rider-Waite ou um tarô de Marsella pode até dificultar o seu aprendizado se você não gostar daquelas cartas, tá? Então a primeira coisa que eu te indico, sabendo tudo isso que eu já falei, é que você escolha um tarô com o qual você se conecte com as imagens, tá certo? Por quê? Porque são essas imagens que vão falar com você, elas que vão falar com o seu coração para que você possa transmitir a mensagem, seja numa autoleitura, né, você lendo para você mesmo, ou seja, para você comunicar para uma outra pessoa. Então lembra que eu falei dos 3 pilares ali que você precisa ter, né, dos elementos? A figura, o número e o nome. Então, se você quiser um tarô diferente, que não seja nem Marsella, nem Rider-Waite, o que eu te indico é que você busque tarôs que tenham aí esses 3 itens, certo? Eu vou mostrar alguns para vocês, mas antes de falar sobre esse aspecto, eu quero mostrar para vocês que, fora tarô, existem outros baralhos por aí que podem confundir a sua cabeça na hora de fazer a sua compra. Bom, gente, muitas pessoas, né, quando elas começam a estudar o tarô, elas falam assim: ai, Lu, eu comprei um tarô lindo, que é o tarô cigano, né? E nossa, eu tô achando ele maravilhoso. Quando que eu vou conhecer esse arquétipo aqui do urso, né? Ou da chave? E aí, gente, é muito importante que vocês entendam que tarô e baralho cigano são 2 coisas diferentes, tá certo? Lembra que eu falei de toda a estrutura? O tarô ele precisa ter 78 cartas ou no mínimo os 22 arcanos maiores, tá? Mas para ser completo tem que ter as 78. E os baralhos ciganos, baralho Lenormand, existe, gente, alguns que são vendidos com o nome de tarô cigano. Eles são tarô? Não, não são tarô. Algumas pessoas entendem que tarô é sinônimo de baralho. E não é, gente. Tarô é uma ferramenta já pronta, muito profunda. Baralho a gente associa com a palavra deck. Por isso que vocês vão ver muitas vezes eu falando esse deck, o deck de tarô ou o baralho de tarô. Isso é a mesma coisa. Agora, tarô cigano não existe. E eu posso falar isso porque o primeiro baralho que eu tive foi um tarô cigano e eu demorei anos, como eu estudei sozinha, para entender que existia essa diferença, tá? Então, se você vê um lugar escrito tarô cigano, não é tarô, é baralho cigano. Qual que é a diferença? O baralho cigano, ele tem uma estrutura de 36 cartas, tá? Então, ele tem outros arquétipos. Esse aqui é um exemplo que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês só perceberem a diferença. Olha só, eu tenho até ele aberto aqui, porque eu uso bastante, tá? Então, a gente vai ter arquétipos como a carta do jardim, ele não tá na ordem, tá? A cigana ou a mulher, que são figuras comuns, tá? Nesse baralho. O anel ou a aliança. Percebe como são diferentes os arquétipos? Os pássaros, certo? Olha só. A montanha. São cartas, ó, o cachorro, que são arquétipos também, porém são outros tipos de arquétipo. O baralho cigano, ele vai trazer arquétipos relacionados à vida dos ciganos, dos nômades, então ele vai trazer esse tipo de elemento. São diferentes do tarô, tá? Ah, é melhor ou é pior? Gente, são sistemas de cartas diferentes, tá? Todos eles são maravilhosos, mas são diferentes. Então, se você quer aprender baralho cigano, você tem que procurar um curso de baralho cigano e entender que aquele é um universo de cartas. O tarô é diferente. Ah, Lu, eu posso ler o baralho cigano e o tarô? Pode, claro que pode. Eu faço isso muito, amo fazer isso, tá certo? Mas você precisa entender que são 2 estudos completamente diferentes, tá? Então, se você está comprando um tarô cigano e ele tiver esses arquétipos aqui, já saiba que ele não é um tarô e nem nunca vai ser, tá certo?
Bom, falamos aí do baralho cigano, mas existem outros tipos de baralho também que as pessoas costumam confundir, tá? Um deles, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Olha só, tarô de Maria Padilha, né? O tarô da Maria Padilha. Isso aqui, gente, vocês acham que é um tarô? Pois é, não é, gente. Por quê? Maria Padilha, assim como outras pombagiras, né? Maria Navalha, Maria Mulambo, Maria Quitéria, tem várias, assim como tem outras entidades também, como Exu, né? Os malandros, enfim, existem vários baralhos que esses sim são associados a religiões específicas, tá? Então, esse aqui é um baralho que a gente chama de baralho de esquerda, né? Um baralho de pombagira. Então ele também, ó como ele é fininho, né? Se você for comparar com uma caixa de tarô, ó, é bem diferente. Você não tem 78 cartas aqui. Na verdade, você não tem nenhum número fixo, tá? Esse aqui especificamente, ele tem 36, como se fosse um baralho cigano, mas ele também não é um baralho cigano, tá? Ele é um baralho já que é vinculado a uma religião, tá? Então, geralmente você vai ver pessoas que leem esses baralhos que são relacionadas ali com a Umbanda, com o Candomblé, tá bom? Mas eles carregam uma energia espiritual que é diferente, tanto do baralho cigano quanto do tarô, tá bom? Aqui, esse aqui, ele vem já com algumas palavras-chave, né? É sempre legal dar uma estudada, mas muitas vezes você não vai precisar de um estudo tão profundo quanto o tarô e o baralho cigano, tá certo? E vamos lá, né? Eu quero mostrar para vocês também um tarô que é só de arcanos maiores, que é o primeiro tarô que eu tive, que é esse aqui, gente. Ele é bem antigo, né? Eu ganhei esse aqui da minha mãe quando eu tinha uns 14 anos. E olha só, ele tá aqui como tarô das bruxas. Ele é um tarô? Vamos lá, vocês vão olhar aqui, vocês vão falar assim, ai Lu, mas esse não tem 78 cartas. E realmente, ele não tem. Porém, ele tem aqui os 22 arcanos maiores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Ele tem, olha só, o eremita, ele tem a carta da torre, ele tem a carta da estrela, olha só, o julgamento, o mundo, a louca, o inimigo, que é aqui a carta do diabo, o sacrifício, que é a carta do pendurado, a morte, a temperança. Então a gente tem todos os arquétipos, ó, a lua, a justiça, que tem nos arcanos maiores de qualquer tarô. Os enamorados, a sacerdotisa, olha só que legal, o imperador, a imperatriz, a força, o sumo sacerdote, o corcel, a bruxa, a roda e o sol. Então, esse aqui, gente, ele é um tarô sim, só que ele é um tarô só de arcanos maiores. Então, Lu, eu tenho esse tarô, eu posso usar ele para aprender? Pode. Por quê? O primeiro passo, assim como eu falei para vocês, é aprender os arcanos maiores. Se depois você quiser aprender os menores também, aí você vai precisar de um tarô completo, tá? Mas, se você quer só começar e você encontrar um tarô só de arcanos maiores, você pode adquirir, que tá tudo bem, tá? Esse é um tarô, mesmo que não esteja completo, tá bom? Bom, vamos falar agora desse padrão. Como vocês viram, tem tarô das bruxas e existem outras temáticas, né? Como eu sou bruxinha, gente, eu tenho vários tarôs de bruxa que eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam a princípio é aqueles 3 elementos básicos que precisam estar nas cartas, tá? Então eu vou começar falando desse universo do tarô das bruxas, que eu gosto bastante, para que vocês comecem a ter umas ideias aí, né? Entender mais por onde esses caminhos vão. O primeiro tarô que eu estudei completamente é esse, que é muito famoso, que é o tarô das bruxas de Ellen Dugan. Vocês vão ver que vários baralhos que eu vou mostrar para vocês não vão estar na caixa, porque eu uso bastante. E esse é um deles, tá? Então vocês podem ver que tem uma caixa grande, ele vem com um livro, tá? Mas eu quero que vocês observem o padrão das cartas. Então eu gosto de guardar ele nesse saquinho. E ele tá aqui, gente. Então, olha só, primeira coisa é o verso dele, né? Esse é um elemento que é importante que vocês gostem,
Porque quando a gente dispõe as cartas na mesa, a gente vai olhar muito tempo com as cartas de costas. Então, eu acho esse verso muito lindo, gosto muito dele, tanto que eu li ele por muito tempo, que era o tarô que eu tinha para usar, e eu me conecto muito com as imagens também. Vocês vão observar, não tá na ordem, tá? Que essa carta, olha só, ela tem a figura, que é aquele primeiro elemento que eu falei que precisa ter, ele tem um número e ele tem um nome. Essa aqui é a carta do carro. Então, se você olha esse baralho e você fala, ai Lu, eu achei lindo, eu amei o verso, e eu tô olhando aqui, ele tem esses 3 elementos. Eu posso usar esse para eu aprender? Pode. Eu posso dizer que eu não segui o tradicional de ler primeiro por um clássico, primeiro porque eu não tive essa orientação inicialmente, e segundo porque eu acabei me apaixonando por esse deck. Eu até tinha já o de Marsella, mas, gente, a pessoa libriana aqui precisava me conectar com a aparência, e eu me encantei por esse, comprei esse e estudei por ele, tá? E pra mim foi maravilhoso. Então, Lu, eu quero começar com esse tarô. Posso? Pode. Ele vai te dar uma boa base, mesmo porque ele segue a linha do tarô de Rider-Waite. Então é importante que quando vocês encontrem o tarô que vocês gostam, que vocês entendam qual linha ele segue. Se ele foi inspirado no tarô de Rider-Waite ou se ele foi inspirado no de Marsella, tá? E por que isso? Porque tem uma mudança, uma troca que acontece entre as cartas da força e da justiça, tá? Que cada um desses caminhos entende de uma forma diferente. Então, escolhe aquele que você gosta mais e busca um nessa linha. Eu, particularmente, eu gosto mais da linha do tarô de Rider-Waite do que do de Marsella. Então, eu prefiro me conectar com decks que sigam essa linha. Tá? Então, vocês podem buscar tendo, né, isso como um princípio, tá? Entender que tipo. Por quê? Porque ele vai facilitar o aprendizado de vocês, certo? Outros tarôs de bruxinhas que eu amo e que vale a pena vocês terem. Esse aqui é o tarô da Bruxa Verde, que ele é maravilhoso, é muito lindo, é dessa temática mais bruxesca, né? Então ele traz elementos, né, do paganismo e é muito lindo. Tem o livro também. Vocês vão ver que alguns decks vêm com um livreto. Esses que vêm com as caixas maiores, vêm com um livro maior. Olha só. A carta da estrela. Você tem a figura, você tem o número e você tem o nome. É um bom tarô para você começar? É um bom tarô. Ah, eu gosto desse verso. Eu acho lindo esse verso, né? Eu vou até confessar para vocês que eu gosto muito de usar esse tarô próximo da época de Natal, tá? Porque ele me traz essa imagem, sabe? Eu associo muito, então eu gosto. Já tá bem velhinho, vocês podem ver que eu uso bastante esse tarô. Tá? Então ele é um deck lindíssimo e ele ajuda nesse processo aí de aprendizado. Então, Lu, ele é um deck bom? Ele é um deck bom, tá? Ele muda algumas coisas na nomenclatura das cartas, mas é interessante, dá para aprender. Tem um outro de bruxa também que eu amo bastante, que é o tarô Diário de uma Bruxa. Também vem com o livro, né? Um livro bem legalzinho, tá? E tem imagens lindíssimas também, né? O verso dele é muito fofo. Inclusive, gente, tem mães que falam assim pra mim, né? Ai, Lu, que tarô que eu posso indicar pra minha filha aprender? Esse é um que eu gosto bastante, porque ele é bem intuitivo. As imagens são lindas. Olha esse verso. É uma graça, gente. E olha só, ele tem também os 3 elementos importantes. Então, ele tem a imagem, ele tem o número e ele tem o nome. Olha só, gente, que tarô lindo, a carta do carro. Então, ele traz uma modernização também, tá? Mas ele também segue a simbologia clássica, certo? Então, a gente consegue fazer leituras muito profundas num baralho que é leve, que não tem figuras assustadoras, tá? Então, esse eu super indico, se você gosta desse universo bruxesco aí, certo? E se você tem criança também que quer aprender, eu acho ele um tarô bem legal. Vou trazer mais um bruxesco, acho que é o último de bruxinhas.
mas que eu amo. Esse eu tenho há menos tempo. Inclusive, gente, eu tô com uma playlist aqui no canal que é o Play no Deck. O que é o Play no Deck? É onde eu trago cada baralho que eu tenho aqui, tá? Em detalhes, para você entender como que ele vem, né? Se vem livro, se não vem, como são as cartas, eu mostro todas as cartas. Então, se você curtir ele e quiser conhecer mais, vai lá nessa outra playlist e você vai ver todos os detalhes, tá bom? Então, ele tem livro também, inclusive é um livro que eu estou lendo, porque eu comprei ele recentemente. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente! 320 páginas, então é um livro bem grande, bem legal. Todo colorido, tá? A maioria vem com um livro em preto e branco, mas esse tem um deck um livro bem colorido. E o deck dele também é lindo. O verso é esse aqui. Eu tenho usado muito ele, gente. E olha só, ele tem também a figura, o número e o nome, tá? Então ele é um tarô que dá para você estudar, bem legal. O que é legal? Se você escolhe um deck que não é um dos tradicionais, é legal com o tempo você estudar também o tradicional. Por que isso, gente? Dependendo do autor, do ilustrador que fez esse deck mais moderno, às vezes eles vão trazer um olhar deles específico para uma determinada carta. Quando você conhece a carta original num deck clássico, você tem consciência de toda a simbologia que envolve aquela carta. Então, mesmo que naquele baralho que você ama não tenha ali todos os detalhes, você sabe do que ela se trata. Então, você consegue trazer uma leitura mais profunda. Tá certo? Então, beleza. Falamos dos decks bruxescos, eu que amo, né? Isso eu acho muito lindo. A gente tem outros tipos também. Então, a gente tem, por exemplo, esse aqui, que traz uma temática druida. Ele também é lindíssimo, né? Esse aqui eu ganhei de presente, gente, da minha professora maravilhosa. Não sei quem acompanha ela aí no Diário da Bruxa, Pri. Então, esse eu ganhei dela. Muito lindo. E olha só, ele também segue a estrutura. Então, ele tem a figura, tem um número e tem um nome. Mesmo que ele traga um nome diferente, né? Esse aqui ele tá em inglês, tá? Então, enfim, né? Se você fala inglês, se você entende o inglês, é uma boa opção. Se você não entende, é preferível buscar um que esteja traduzido. Mas ele é um bom tarô. Se você já conhece um pouquinho, ele é um tarô lindíssimo, tá? Eu amo, gente, esse tipo de figura. Você vê que ele é um desenho, parece uma pintura, né? E ele traz imagens muito profundas. Eu me conecto demais com esse tarô aqui, eu amo, e é um xodó. Esse aqui é um xodózinho pra mim, né? Pela representação afetiva que ele tem no meu coração. Então, se você gosta, né, dessa temática druida, esse é maravilhoso. O nome dele é The Druidcraft Tarot Deck, tá bom? Ele é muito lindo. Se você gosta de tarôs muito coloridos, a gente tem, gente, esse tarô aqui, que é muito lindo, que é o Gilded Tarot Royale, tá? Ele tem figuras, gente, do Ciro Marchetti. Tem tarôs de luxo dele que são maravilhosos, lindos, lindos. Tem o Encore, tem o Marchetti Tarot, só que são tarôs mais caros, são considerados tarôs de luxo, né? E eu tenho esse, que é uma versão mais popular, tá? Mas ele é maravilhoso, vem com o livro também, e ele tem imagens, gente, extremamente coloridas. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que é um tarô também que eu uso bastante. Olha o verso deste tarô. Então, ele trabalha com imagens muito coloridas, olha só que lindo. E ele tem, ó, imagem, número e nome. Então, é um deck excelente, né? Então, ele traz imagens bem clássicas, né? Inspirado no de Rider-Waite, certo? Ó, a torre. E é lindo, gente. A roda da fortuna. Então, é um bom tarô, porque ele vai trazer muito da simbologia clássica, tá? Então, dá para se conectar muito com ele. Olha esse louco, gente, que lindo. Enfim, é um deck que eu amo também. Então, para quem gosta de decks assim muito ricos em cor, em detalhes, ele é muito lindo, certo? Temos também um tarô que se chama Tarô dos Magos, que é maravilhoso, que é esse aqui. Ele traz essa temática mágica também,
né, dos magos, tem bruxas aqui, ele é maravilhoso. Também tem o livro, segue a linha do de Rider-Waite, tá? E ele tem também um colorido muito bonito. Olha só, esse é o verso dele, muita gente ama, que traz esse dragão, né? Que tá aqui, né, rodeando esse cristal lindo. E olha só como são as figuras. Você tem também a imagem, o número e o nome, o que facilita esse processo, né? Mas olha só que lindo, é bem medieval, né? Então se você gosta disso, olha que lindo, mago. É um deck lindo. A força. Esse foge da tradicional, né? Que geralmente a gente tem um leão, aqui a gente tem um dragão, então ele vem nessa temática, tá? Olha essa carta do sol, maravilhosa. Acho lindo, gente. Olha só a temperança. Aqui o carro. Lindo. Os amantes, que é a mesma coisa dos enamorados, tá bom? Então vocês vão ver que muda o nome da carta, dependendo do deck, mas é o mesmo arquétipo, certo? Vamos lá. Temos também, gente, tem um lindo, que foi lançamento, se eu não me engano, ano passado, que é esse tarô dos contos de fada, do Victor Valentim. Esse aqui é maravilhoso, fui no lançamento, tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Ele vem nessa caixinha. Eu guardo ele na caixa. Ele vem com um livrinho também. Gente, vocês vão querer que faça play no deck desses? Se vocês quiserem, me falam. No outro canal que eu tinha, eu fiz de vários. Mas como esse canal é novo, eu tô começando a fazer agora, tá? Então, olha só. Aqui, deixa eu pegar uma dos arcanos maiores para vocês poderem ver como que é a estrutura, né? Olha só, carta do carro. Então, ele é um deck mais temático, né? Então, como ele aborda o tema dos contos de fadas, ele traz aqui, que nem aqui, a carruagem da Cinderela. Então, ele vem na representação da carta do carro e tem um número. Então, ele é um bom deck para vocês começarem o aprendizado, porque ele tem a figura, o nome e o número. Então, isso facilita, tá certo? Olha só que linda a temperança. Eu falo que é um deck encantado, gente. Eu amo usar ele, principalmente para tiragens de amor, tiragem para adolescente, sabe, gente? É muito lindo. Ó a carta da torre com a Rapunzel aqui, né? A madraça da Rapunzel subindo pelas tranças. Aqui a carta da sacerdotisa. Então é um deck muito bonito, né? Deixa eu mostrar o verso para vocês. Olha só. Lindo, né? Então esse é um deck para quem gosta desse universo de contos de fadas. Ele é um bom deck também, tá? Ele tem todas as características necessárias para que vocês consigam entender a energia, tá bom? Então ele é bem legal. Vamos lá! Tem gente que gosta de tarôs que trazem uma temática mais que se liga a alguma religião. E a gente tem gente, que é da Editora Unidos, que teve o lançamento ano passado, que é esse tarô mitológico dos orixás. Ele é lindo, maravilhoso. Vou fazer um play no deck deles, para vocês conhecerem todas as cartas, tá? Ele vem com um livro sensacional, inclusive para quem não é das religiões, mas quer conhecer, gente, ali você aprende muita coisa. E a gente tem esse deck, né? Olha só, que trabalho lindo da Karina Beraldo, que fez a ilustração, tá? O autor é o Alexandre Ifagbalmila, tá? Então, ele traz aqui, né? Cada um dos arcanos maiores tem a representação de um orixá, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a sacerdotisa, tem o númerozinho aqui embaixo, a imagem, o nome, e ainda tem o nome, né, da associação do orixá. Então você encontra aqui a sacerdotisa, número 2, a figura que representa é Nanã. Então você tem a temperança, número 14, Ewa. Olha só, Egungun é a representação da carta da morte. Então no livro você vai ter essa explicação. Olha só, Iroko, a torre. Todas têm a numeração, tá? Obá é a justiça e assim por diante. A gente tem uma carta maravilhosa aqui, que eu amo, deixa eu mostrar para vocês. Que é a carta da lua. Deixa eu achar a carta da lua, que vem na representação de Iemanjá, gente. É a coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Olha isso. É lindo. Então, é um deck que mesmo quem não é da religião, mas se interessa em conhecer, é muito legal para você aprender sobre, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de tarô aqui. Tem um deck que eu amo, que é o Tarô Videntes da Luz,
que ele é um tarô mais moderno. Dentre os mais modernos, ele está se popularizando muito, gente, porque as figuras dele são extremamente intuitivas, elas fogem um pouquinho do tradicional de Rider-Waite, tá? Então, elas trazem representações diferentes, mas que facilmente a gente consegue identificar o que é. Quer ver? Eu vou mostrar aqui o eremita para vocês, que eu já achei. Deixa eu pegar o eremita aqui no de Rider-Waite. Vamos lá. Só para vocês perceberem, tá? Aqui é o eremita no tarô de Rider-Waite. Vocês podem ver a figura desse senhor, né? A gente vê uma carta que não tem muitos elementos, é uma carta mais vazia, porque ela é uma carta de solitude. É uma carta que carrega uma figura masculina, porque ela traz o centro da nossa racionalidade. Ela tem essa lamparina, porque ele está iluminando novos caminhos, né? Ele busca, né, respostas internas, né? A gente vê que ele está sozinho, ele fica bem sozinho. Agora, no tarô Videntes da Luz, a carta do eremita vem aqui, ó, com essa pessoa que está sentada, é como se ele tivesse ido para a montanha para uma meditação, né? E ele tá flutuando, olha que interessante. Não tem a lamparina, mas tem uma iluminação que vem dele. Então percebe? As duas figuras são diferentes, mas elas trazem esse olhar da solitude, de você buscar as respostas em si, de você estar buscando iluminar os seus novos caminhos. Então, o tarô Videntes da Luz, ele traz essa característica muito forte de você bater o olho e sentir qual é a essência da carta. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui outras. Olha só, a carta da estrela, gente. Olha que coisa mais linda. É uma pessoa sonhadora, uma pessoa que está conectada com os próprios sonhos, buscando, né, na estrela a guia, né, a orientadora dos seus caminhos, né? A gente sempre ouve falar da estrela guia, né? E tem a conexão muito grande com os sonhos. Olha só que coisa linda, né? E assim como tantas outras cartas, quer ver? Vamos pegar uma outra aqui, pra gente ver. Olha essa representação do julgamento, gente. O julgamento, que é uma carta, olha só, que tradicionalmente ela faz relação com o juízo final, né? Quando a gente pensa ali nos cristãos, né? Ele traz essa apologia ao juízo final, né? Então, a carta tradicional do julgamento, você tem essas pessoas que estão levantando das tumbas, tem essa figura do anjo que tá com a trombeta, ou seja, é o anúncio, né, do juízo final, onde cada um vai ser julgado pelos seus pecados e vão para a vida eterna. Já no Videntes da Luz, olha que coisa mais linda. Você tem a figura, né, dessa moça que é como se ela estivesse aprisionada a alguma coisa, mas ela tá trazendo uma libertação, a alma dela tá, sabe, evoluindo, tá expandindo. Então, percebam, a gente tem baralhos que trazem representações diferentes, mas carregam a mesma essência. Então, o Videntes da Luz, ele é um tarô que vem ganhando o coração de muitas pessoas por aí e é uma excelente opção para quem quer aprender tarô, tá? E ela tem a figura, ela tem o número, ela tem o nome. Então, isso vai facilitar, sem sombra de dúvidas, o seu aprendizado, certo? Vamos lá. Existem outros decks com temas específicos. Então, por exemplo, quem gosta de tarô e gosta de astrologia. A gente tem muitos decks de tarôs astrológicos gringos, mas a gente tem aqui no Brasil, gente, eu tenho que trazer para vocês, porque a gente tem que valorizar também aquilo que é nosso, né? E as editoras estão se especializando cada vez mais, trazendo mais qualidade. E tem um tarô que é muito especial, que é o Astrologice Tarô. Esse tarô da Fabi Fortunato, né, em parceria com a Editora Unidos, que é uma editora especializada em tarô. Então, assim, eu super recomendo para vocês essa editora, que vocês procurem os seus tarôs por lá, porque vocês vão ter decks nacionais sensacionais, ó, o dos orixás é deles, né, e tantos outros que a gente tem, e eu vou mostrar ainda para vocês alguns, tá? Mas o Astrologice é maravilhoso. É um tarô que ele traz as representações astrológicas
E além das representações astrológicas, né, e do tradicional do tarô, ele tem cartas extras ainda. Então ele traz ali a representação dos 4 elementos, ele traz ainda a referência ao Nodo Sul, ao Nodo Norte. Então, para quem gosta de astrologia, é um tarô muito completo. E olha só, ele tem a figura, ele tem o número, ele tem o nome. E ainda traz ali a associação astrológica também, tá? Então é um deck lindíssimo. Se você gosta, se você quer de repente um produto que é nacional, você fala, não, eu quero valorizar a nossa cultura. Então, gente, esse é um deck lindo. Olhem o verso deste baralho, ó que lindo, né? É muito lindo, gente. Eu amo esse tarô. Inclusive, já vou adiantar para vocês, gente. No próximo domingo, que a gente vai ter o lançamento das previsões astrológicas, né, dos signos, as leituras vão ser feitas com ele, tá? Então já fiquem ligadinhos que vai ser maravilhoso. Tem um outro deck que eu amo de paixão, que é o Tarô das Lobas. Esse aqui, gente, ele também é da Editora Unidos, esse foi o primeiro da Editora Unidos, e ele foi feito aqui pela Natália Cristina Martins Ruggiero, a gente encontra ela como Natália Ruggiero, com ilustrações da Valéria Bressan. Esse deck, gente, ele é muito específico, porque ele é inspirado nos contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Então, se você aí já leu esse livro, gosta dos contos, né? Então, todos os arcanos foram convertidos nos contos, tá? Então, ele é um deck específico, tá? Posso ler ele se eu não tiver lido o livro? Pode, mas aí eu vou dizer para vocês, estudem o livreto deles, tá? Porque ele vai fugir um pouquinho do tradicional, apesar dele ter a simbologia, tá? Mas ele tá direcionado para essa temática. E ele traz, assim, figuras bem fortes, tá? Então elas são bem diferentes das tradicionais, tá? Mas é totalmente possível fazer leituras maravilhosas com ele. Eu amo esse deck, gente. Eu vou falar para vocês assim. Quando o meu consulente, né, a pessoa que me procura, tá passando por um momento onde tá precisando de mais empoderamento, mulheres que estão vivenciando relações tóxicas, momentos difíceis, internamente, emocionalmente, eu amo escolher esse deck. Gente, porque eu não tenho um deck para todas as leituras, não. Eu gosto de ouvir a minha intuição. Então, ele vem com um livreto, tá? Onde você vai ter ali explicação de cada uma das simbologias que estão aqui. Claro que associadas às imagens clássicas. Então, é um deck maravilhoso também. Tem um outro, gente, que eu acho maravilhoso, porém, eu não indico para quem está começando agora. Esse deck aqui, ele é a versão traduzida, né, do The Good Tarot, que é o Bom Tarot. Eu digo aqui que ele é um tarô para pessoas que gostam de imagens mais bondosas, às vezes, sabe, não quer ver imagem feia. Ele tem imagens lindíssimas, lindíssimas mesmo, sabe? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles são obras de arte, né? Olha esse verso. Falo, você montar um leque assim numa mesa é lindo, mas ele tem, olha só essas figuras, gente. Eu falo que são pinturas. Você vai ver que tem a figura, tem o nome, tem o número. Porém, no entanto, todavia, né, aqui, ó, algumas cartas têm um nome diferente. Então, aqui, ó, a carta do carro vem como uma carruagem. Então, a figura super linda, maravilhosa, tá? Mas tem algumas mudanças. A torre, olha só, é lindo. O chamado é a carta do julgamento. Então, assim, você precisa já conhecer bem o tarô para você conseguir olhar e fazer a associação com o deck tradicional. As imagens são bem diferentes das tradicionais, tá bom? Algumas são mais fáceis da gente bater o olho e associar, e outras nem tanto. Aqui o Hierofante, a Imperatriz, que tem uma representação bem diferente da tradicional, tá? A carta do Louco. Então, ele exige um olhar mais profundo e de entendimento. E quando a gente chega nos arcanos menores, ele tem uma outra característica. Deixa eu chegar aqui para vocês verem. Ó, a carta do diabo vem com o nome de atentação. Então, ele tem uma representatividade bem diferente, tá, do tradicional. Mas uma coisa que dificulta no aprendizado dos arcanos menores é que aqui ele não vem com o nome dos naipes. Que nem eu falei para vocês, né? Tradicionalmente, a gente vai ter lá copas, espadas, paus e ouros. Aqui você vai ter pelo nome do elemento. Então, o rei da água é o quê? É o rei de copas. Então, se você não conhece,
você vai se confundir para aprender. Ó, o ás de terra é o ás de ouros, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, 9 de fogo, 9 de paus, certo? Aqui, 4 de ar, é um 4 de espadas. Então, esse deck, ele, apesar dele ser maravilhoso, ele é um deck que ele exige que você já conheça de tarô, para que você consiga entender, tá, as cartas dele. Quando eu comprei esse deck, eu ainda não estava tão craque quanto eu sou hoje, então eu usava ele mais como oráculo. Então eu tirava ali às vezes uma carta do dia, uma carta da semana, e com o tempo eu fui me apropriando dessas imagens, certo? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, é esse deck aqui, tá? Esse deck eu não recomendaria para quem está começando. Por quê? Gente, esse não é um deck muito conhecido. O nome dele é esse aqui, Lune de Universe Tarot. Então, é Lua do Universo, né? O Tarot Lua do Universo. Ele é muito bonito. E eu comprei, gente, nessas lojas de internet, acho que foi na Shopee. E eu achei que ele tem figuras lindíssimas, ó. E ele tem umas figuras bem diferentes, né? Aqui é o carta do Imperador. Você tem essa figura, mas vê, não tem número. Até dá para você pegar, tá? Mas ele vem com os nomes em inglês, sem número. Então, assim, você vai exigir de você um olhar um pouco mais atento, tá? Mas ainda dá para passar, se você conhecer um pouquinho do inglês, né? Souber o que é cada uma dessas cartas. Mas olha só, aqui é um arcano menor, você tem Four of Cups, que é o quê? O 4 de copas. Então, se você tem dificuldade com o inglês, você vai ter dificuldade. Percebe? Aqui você não tem 4 taças, né? 4 de copas você não tem. Mas você também não tem a figura clássica. Então, você precisa conhecer muito bem já do tarô para você conseguir ler esse baralho. Ó, o 2 de copas, aqui você tem as 2 taças. Mas ele não segue um padrão, a Imperatriz. Os arcanos maiores dele é mais fácil da gente levar, tá? Aqui, ó, King of Cups, é o rei de copas. Percebe que essa imagem, você tem uma coroa aqui, mas você não consegue olhar essa imagem e pensar assim, ah, é uma pessoa que está camuflando as suas emoções, sabe? Que tem dificuldade de lidar com as suas emoções, que quer demonstrar sempre que está muito bem, né? Então, esse é um deck que ele é lindíssimo, mas ele vai dificultar um pouquinho o processo de aprendizado, tá? Eu não tenho nenhum aqui, gente, que só tenha a imagem, mas existem. Tá? Então procurem, sempre que vocês forem escolher um tarô para vocês, busquem olhar se tem ali a imagem, o número e o nome. De preferência, os 3 itens, se não, pelo menos que tenha o nome e a imagem, tá? Esse aqui tem nome e imagem, mas ele vem em inglês, então nem todo mundo vai entender. Ah, e tem mais um grupo de cartas, gente, que as pessoas às vezes confundem, que são o quê? Os oráculos. Bom, todo tarô é um oráculo, nem todo oráculo é um tarô, tá? A gente tem uma infinidade de oráculos por aí, belíssimos, e eles são lindos para você complementar uma leitura, né? Então, às vezes, você pode usar no início de uma leitura para trazer as energias, que nem vocês veem que eu sempre trago nas leituras das previsões de signo, alguma mensagem inicial, geralmente eu vou trazer com um oráculo ou com um baralho cigano, tá? Eu gosto muito nas minhas consultas particulares de usar tanto no início como no encerramento da consulta, e eles são lindos, como por exemplo esse aqui, ó. Esse aqui é o oráculo da Mãe Terra. Então, ele não é um tarô, ele não é um baralho cigano, olha o verso dele, mas ele é um oráculo de cartas. Então, como é que funciona? Cada carta vai vir com uma mensagem já escrita. Então, você não precisa, né, de um estudo, né? Porque tarô, baralho cigano é estudo e prática. Então, os oráculos de cartas, eles já vêm com a mensagem na própria carta. Alguns vão vir com uma palavra-chave e um livreto que vai explicar, e você pode ler para a pessoa, tá? Então tem muitos, tem esse aqui, por exemplo, é um oráculo de O Poder da Floresta Encantada, tá? Então existem vários, uma infinidade de oráculos, oráculo da deusa, oráculo de Delfos, tem muitos oráculos, tá? Então os oráculos não são tarô,
também, apesar de um tarô ser um oráculo, mas eles podem muito bem complementar, podem trazer uma mensagem do dia para você, às vezes você pede uma orientação, eles são lindos também, tá? Mas se você quer mergulhar no universo do tarô, é importante que você escolha um tarô, respeitando a estrutura, buscando realmente aquele que pode facilitar o processo de aprendizado e aquele que se conecte com você, com o seu coração. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, o seu processo de aprendizado vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então, me conta nos comentários aí o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para eu saber, tá certo? Se você não me segue ainda nas outras redes sociais, vou deixar os links aqui na descrição. Eu vou amar ter vocês acompanhando ali o meu dia a dia, um pouquinho mais do meu trabalho, de uma outra forma, tá certo? Quero falar para vocês sobre a playlist do Tarot Terapêutico, que é essa playlist aqui que eu tô trazendo dicas para vocês, para você que quer conhecer mais desse universo, quer aprender um pouquinho mais, tá certo? Quero indicar para vocês também o curso Oráculo das Velas, a arte da leitura, que é para você que gosta das velas, é curioso para entender quais são as manifestações, você que gosta de magias e rituais com velas, tá bom? Esse curso tá pela plataforma da Hotmart e se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, vai ser um prazer te conduzir nessa jornada. No mais, por hoje é só. Eu espero que vocês continuem comigo aqui acompanhando todos os conteúdos. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!